Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar sobre o tema Estão mudando a Bíblia? Parte 3. Você está ouvindo da Crentaços Produções Subversivas. Ampulheta. Antes que o tempo acabe. Nos episódios anteriores, falamos sobre as variações textuais das línguas originais, incluindo trechos mais longos e mais curtos, como resultado do trabalho dos copistas. Também falamos sobre a bagagem cultural dos próprios tradutores da Bíblia e sua influência nas escolhas de palavras para interpretar os textos do hebraico, aramaico e grego para o português. Essas duas primeiras interferências mexem com o texto antes que ele chegue às nossas mãos. Mas o aspecto que vamos falar hoje pode interferir na compreensão de textos que nós já lemos e já incorporamos à nossa teologia. Você pode me refutar alegando que a palavra de Deus é imutável, e eu serei obrigado a concordar com você. A palavra de Deus não muda com o tempo. Ela não está sujeita às novidades que nós resolvemos aderir. Sem dúvida, a palavra é eterna. Mas acontece que a língua está em constante transformação o tempo todo. Observando o diálogo entre pais e filhos, já notamos que os significados das palavras não são exatamente os mesmos para uma e para outra geração. Esse abismo linguístico se aprofunda ainda mais se a conversa for entre netos e avós. Agora imagine-se conversando com alguém nascido apenas 4 gerações antes de você. Pense nos seus pais, nos seus avós, nos seus bisavós e então seus tataravós. 4 gerações atrás. Em média, esse trajeto de 4 gerações leva 100 anos para se estabelecer, o que em escala histórica é o equivalente a poucos minutos. A forma de se comunicar em meados de 1640, por João Ferreira de Almeida, certamente passa muito longe da língua que falamos, escrevemos e lemos na segunda década do século XXI. Até mesmo as palavras que nós temos em comum com eles carregam significados diferentes. Alguns até uma carga de insinuação que não é desejada na passagem bíblica em que eles se encontram. A escolha de chamar um homem de varão, por exemplo, podia ser corriqueira naquele tempo. Hoje é motivo de deboche. Comunica de modo equivocado a intenção do texto. O uso da palavra gozar para referir-se à alegria também não ajuda na compreensão do texto por essa geração, que atribui ao termo um significado mais conectado ao prazer sexual. É por isso que até mesmo as boas traduções carecem de revisão de tempos em tempos. Elas são boas para o idioma falado naquele tempo e lugar em que elas foram concebidas, mas conforme a língua falada se transforma, a interpretação do texto corre o risco de se perder. E vamos combinar que isso não ocorre apenas no texto bíblico. Algumas músicas que cantamos tradicionalmente em nossos cultos também mereciam uma certa atualização. Se é que o nosso propósito aqui é anunciar e testemunhar a Cristo. Veja bem, se um brasileiro estivesse se preparando para pregar o evangelho na China, espera-se que ele minimamente esteja aprendendo o mandarim, que é o idioma mais falado naquele país entre os 3 idiomas oficiais. Mas se ele se recusasse e insistisse que a Bíblia não pode ser mudada, que a palavra de Deus é imutável e suficiente, qualquer um de nós chamaria essa pessoa de fanática e de maluca. Se você é uma testemunha do Evangelho, se você ouviu o chamado de Jesus para anunciar a sua santa palavra, aprenda a falar a língua do povo com o qual você vai se comunicar. E pelo amor de Deus, pare de citar textos bíblicos com mesóclises, como se essa fosse a forma original como Deus falou para o seu povo no momento em que ia tirá-los do Egito. Essa é apenas uma forma como um rapaz do século XVII traduziu a palavra do Senhor.
e ainda que tenha sido adequada para aquele tempo e lugar, obviamente não é a forma indicada para anunciarmos o reino aqui e agora. Encerramos aqui esse breve comentário sobre as traduções do texto bíblico. E se você curtiu, encaminha para todo mundo, comenta com a gente na plataforma que você estiver ouvindo. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo Ampulheta. Mamãe! É Deus, mamãe!